Olá pessoas, tudo bem? Voltei agora com um vídeo de livros que chegaram por aqui, que eu fui comprando ao longo desses últimos tempos. Na verdade, esses livros aqui devem ter coisa de um mês no máximo que eu comprei. Comprei outras coisas também, mas ficaram para trás, eu acho que ficaria muito grande se eu trouxesse aqui. Então eu reservei esse espaço para falar só desses livros que chegaram por aqui. Eu acho que tem coisa bem interessante que eu queria compartilhar com vocês, beleza? Vamos rodar a vinheta aí e depois a gente conversa. Olá pessoal, então, antes de mais nada, só fazendo aqueles pedidos que todo mundo faz, curte, comenta se você conhece, se você gosta de algum desses livros que eu vou falar aqui. De alguma forma eu sei que você ainda vai assistir o vídeo até o final, mas de qualquer maneira dá essa força aí, se inscreve aqui no canal se você chegou aqui agora. Eu estou usando o canal aqui mais para conversar e fazer vídeos esporádicos quando eu gostaria de falar mais sobre determinados livros, determinados assuntos, e a outra rede lá do lado não me dá esse espaço. E claramente eu gosto bastante de falar, né? Então, vamos lá. Eu trouxe, são 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 livros. Eu vou começar pelos de não ficção. Eu tenho lido bastante não ficção, tenho tentado alternar entre a ficção e a não ficção. Tem me chamado a atenção, alguns assuntos têm me chamado muita atenção ultimamente, principalmente no que envolve a sociologia, o comportamento, formação do Brasil como um todo, como sociedade, né, como país. Enfim, eu trouxe aqui o primeiro, é um livro, o primeiro e o segundo, né, na verdade, são dois livros que foram indicações que eu peguei do canal Iconografia da História, que é um canal que fala bastante sobre essa história paralela, né? Formação de grupos criminosos, enfim, sobre a história da violência no Brasil, no Rio de Janeiro e tudo mais. E eles indicaram esse livro aqui, que me chamou muita atenção, e eu fui correndo no sebo, porque eu tinha certeza que no sebo teria e não deu outra. É curioso porque assim, no sebo nem sempre a gente encontra o livro no melhor dos estados, né? Então, esse aqui, curiosamente, ele tem uma... Quando eu bati o olho, eu não tinha percebido, achei que ele fazia parte da capa, mas na verdade ele tem uma queimadura de cigarro ou de alguma coisa aqui. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, em cima do D. Deixa eu ver se ela vai focar. Tem uma queimadura, né? Que, enfim, não sei se é cigarro ou alguma outra coisa do tipo, mas ela vai até uma boa parte. E também a parte de dentro aqui do livro, ela não tá, principalmente o final, ela tá bem amarelada, essas últimas páginas. Mas no geral ele tá ok, dá pra ler. É um livro de 90 aí, alguma coisa? 94. Chama Cidade Partida, do Zoenir Ventura. É um livro de não ficção, mas que tem toda a pegada jornalística, né? O Zoenir Ventura, ele é autor de um livro muito famoso chamado 1968, O Ano Que Não Terminou. Ele também, enfim, colunista do Globo por muito tempo, não sei se ainda é. Mas nesse livro aqui ele ficou acompanhando por um tempo a favela de Vigário Geral e convivendo um pouco com um lado da cidade do Rio de Janeiro que, enfim, não era muito compreendido. E daqui ele vai entendendo como funcionam as engrenagens do tráfico, a formação das milícias no Rio de Janeiro na época e como a violência se desenvolveu na cidade. Foi um livro que, assim, pô, assim que eles falaram me chamou muita atenção, fiquei feliz de ter achado, ainda que no estado não tão 100%, mas tá aqui. Não sei se lerei esse ano, mas quem sabe, né? Cidade Partida, do Zuenir Ventura. E nessa mesma linha, também indicado pelo pessoal do Iconografia da História, esse é novo, tá até embalado ainda. Se eu não me engano, virou uma série do Globoplay, alguma coisa assim, que é o Rota 66, a história da polícia que mata,
do Caco Barcelos, que é um livro-reportagem dele também, que vai, enfim, investigar, se eu não me engano, uma chacina, um assassinato cometido pela polícia de São Paulo, pela Polícia Militar de São Paulo. É um trabalho investigativo e tudo mais, e de um assassinato que ocorreu, se eu não me engano, nos anos 70 ou nos anos 80, alguma coisa do tipo, se eu não me engano, ainda na época da ditadura militar. Mas também dá para entender um pouco sobre os problemas que existem em relação à polícia militar, tanto do Rio quanto de São Paulo, e também como a violência ela está intrinsecamente ligada a questões de cunho social, né, em relação a como o Estado se comporta em relação à periferia, aos mais pobres, enfim, como a polícia tem uma função que não deveria ser a função dela, né? Que o Simas, o Luiz Antônio Simas fala muito sobre isso, né? Sobre a questão da formação da polícia, pelo menos no Rio de Janeiro, a polícia militar, que sempre foi uma organização voltada para a proteção da propriedade privada, não necessariamente para a defesa da população. Então você tem uma polícia que mata, né? Que mata a quem ela em tese teria que defender, se a gente fosse pensar na polícia como defensora da sociedade, das pessoas, enfim. É um assunto que tem me interessado bastante. Tem um outro livro aqui que eu vou falar também de não ficção que vai entrar um pouco no assunto de formação da sociedade brasileira, mas tenho interesse, tenho gostado muito da área e quem sabe talvez um dos dois eu consiga ler esse ano ainda. Esse aqui é O Sentido da Existência Humana, do Eduardo Wilson, vencedor do Pulitzer. O Eduardo Wilson é um biólogo, né, que vai falar sobre a questão do porquê da existência humana do ponto de vista biológico, do ponto de vista da ciência. É outro assunto que me chama muita atenção. Tem um vídeo aqui recente sobre o livro do Dawkins. Eu não sou ateu, mas muito do ateísmo me interessa nesse sentido de entendimento da ciência, entendimento da formação da humanidade, da criação, do nascimento da vida na Terra e também de tudo que envolve a existência como um todo. Eu acabei achando por indicação, não foi o caso na verdade, acho que ninguém me indicou esse livro, eu olhei em algum lugar, estava lendo sobre e tudo mais e me chamou bastante atenção, até para fazer um pouco de paralelo com o livro do Dawkins, né? Ele também é um biólogo evolutivo, obviamente, né? Que acredita, não acredita porque não é questão de fé, né? Mas que sabe que a teoria da evolução ela é uma lei, uma verdade já constituída e tudo mais. Mas é importante a gente entender como ela funciona, como o evolucionismo se dá, né? Como a evolução se dá na natureza, na vida como um todo, para a gente não cair na ignorância de achar que, enfim, né, Deus criou o mundo e botou os dinossauros aqui só para testar a fé, né? A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Mas enfim, eu gosto muito do Sagan. Quem me acompanha aí já há um tempo sabe que eu sempre falo muito do Sagan. Sou muito, muito, muito fã do Sagan, mas estou sempre buscando aí autores que tenham um viés de compreensão da humanidade muito além do que simplesmente nós somos seres biológicos e tudo mais que vamos acabar. Ok, beleza, mas entender um pouco de tudo isso que passa dentro do ser humano como um todo, né? Eu acho isso importante pra caramba. Outro livro de não ficção, eu gosto muito dos livros do Amir Klink. Esse aqui é O Mar Sem Fim. É um livro baseado na viagem que ele fez pela Antártica, se eu não me engano. Eu espero não estar enganado, mas ele circundou a Antártica. Fez uma viagem de alguns meses,
ficando um tempo na Antártica. Eu já li o 100 Dias Entre Céu e Mar, que é o livro que ele narra a travessia que ele faz do Brasil, entre o Brasil e a África, que ele faz, não é num veleiro, se eu não me engano. Acho que é em outro barco, um barco muito pequeno, alguma coisa do tipo. Li também o Paraty Entre Dois Polos, né, que é essa viagem Ártico-Antártica. E faltava esse Mar Sem Fim. Eu gosto muito dos livros do Amir Klink, eu gosto muito da forma como ele narra, apesar de eu não ter familiaridade nenhuma com nada relacionado a mar, navegação e tudo mais. Eu acho muito interessante a forma como ele consegue passar essas informações, narrar essa história com muita tranquilidade para quem é leigo, para quem não entende absolutamente nada e ainda assim consegue entender o que está acontecendo com o barco dele, como aconteceu, enfim. O livro também, esse livro em específico, essas edições, né? A minha edição dos 100 Dias Entre o Céu e o Mar é aquela de bolso. Eu pretendo até conseguir a edição, essa edição, né? Que é uma edição que já vem com fotos e tudo mais da expedição dele. Gosto bastante da forma do Amir Klink de escrever e das histórias que ele traz em relação às viagens que ele faz. Por último, a última não ficção que está aqui, eu venho, como eu falei, eu venho muito interessado em sociologia, em formação do Brasil, entendimento da sociedade brasileira, compreensão de como é que a gente chegou ao ponto que a gente chegou, enfim. Eu pretendo ler esse ano ainda O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que é um livro também importante em termos de formação do entendimento, né, do Brasil. E buscando um pouco mais sobre a área, sobre a compreensão, eu achei esse Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. Li muito sobre o livro também, muita gente falando sobre a importância desse livro para a compreensão. Não sei se dá para ver. Será que dá para ver? Acho que está embaçando, né? Deixa eu chegar mais perto. Acho que agora foi. Enfim. Para a compreensão da formação do Brasil, né? E curiosamente eu terminei recentemente um livro chamado Veneno Remédio, que fala sobre a questão do futebol e do Brasil, né? O futebol na formação do Brasil enquanto sociedade, o futebol enquanto esporte, né? Enquanto como ele se relaciona com o Brasil, com o brasileiro, com a formação da identidade nacional. E ele cita muito o Caio Prado Júnior, cita muito o Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, cita muito também o Casagrande Senzala, esqueci o nome, me fugiu o nome agora, mas enfim, você sabe aí, você está procurando no Google e minha memória, infelizmente, não é das melhores desde a Covid e recentemente tive novamente, então provavelmente mais um pouco da minha memória foi Gilberto Freire, tá? Não é Gilberto Freire? Acho que é Gilberto Freire. Enfim, tenho interessado cada vez mais pela área de sociologia, política econômica, socioeconômica do Brasil, enfim, é um livro que gostaria de ler em breve, né? Não gostaria de demorar muito. Agora eu vou pegar a ficção, né? Esse foi o de não ficção. Um minutinho. Bom, vamos lá. O primeiro aqui na verdade, nenhum desses autores aqui, são 4 livros, são 4 autores diferentes, nenhum deles eu já li alguma coisa, então serão primeiras leituras de cada um deles. Esse aqui é um que eu sempre tive muita curiosidade, já vi muita gente falando sobre, mas nunca tinha lido nada, então comprei esse que, se eu não me engano, também é um dos mais famosos dele, que é o Misto Quente, do Bukowski. Acabei achando no sebo também, veio pelo sebo. Daqueles dos anteriores ali, se eu não me engano, 2 deles vieram do sebo. O Mar Sem Fim, do Amir Klink, e o Cidade Partida. O Bukowski é conhecido por ter uma escrita bem verborrágica, né? bem boêmia, bem crua e tudo mais. Enfim, é um autor que eu não conhecia. Eu, apesar de não gostar muito de edições de bolso, assim, achei essa edição tão bem cuidadinha, tão bem trabalhadinha. O pessoal da LM
LPM, que é que faz essas edições aqui. Não achei, apesar das folhas brancas e tudo mais, não achei nada demais, não achei nada transparente demais, como uma galera costuma reclamar. Se você já leu Bukowski, muita gente já leu Bukowski, nunca leu Bukowski, então se você já leu e gosta de alguma coisa, e já leu Misto Quente e tudo mais, quiser indicar ou dar a sua opinião, pode falar aí também. Depois, ainda é curioso porque eu sigo tanto nessa tentativa de compreensão do Brasil e da sociedade como um todo, dos problemas que o Brasil tem enquanto distribuição de renda, enquanto justiça social, enfim. Eu já vinha interessado tanto nesse aqui quanto no da Carolina Maria de Jesus, mas não, dessa vez peguei esse aqui, Becos da Memória, da Conceição Evaristo, grande Conceição Evaristo, que vai, não é não ficção, não é uma ficção, mas que vai narrar, provavelmente, se eu não me engano, aí, aqui não tem uma descrição, já tinha muito tempo que esse livro estava na minha lista de desejos, mas se eu não me engano é um pouco é uma história que se passa dentro da periferia, enfim, dentro da realidade de boa parte do que são os brasileiros, do que vivem os brasileiros, né? Esse é um livro que eu tenho pretensão de ler esse ano ainda, espero conseguir. Muita coisa a gente compra sempre com aquela intenção de quero ler esse ano ainda, vou ler esse ano ainda, e não lê, mas eu espero ler. Outra autora que eu nunca li nada, sempre tive muito receio de ler, né? Todo mundo fala que é muito difícil e tudo mais, mas uma amiga muito querida leu, se apaixonou pelo livro e compartilhou alguns trechos que me chamaram muita atenção. Então, pretendo começar a grandiosa Clarice Lispector através de uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Enfim, sempre tive muito receio de ler Clarice, né? Todo mundo fala que é difícil e tudo mais, que sempre fiquei com o pé atrás, mas esse em particular, os trechos que ela compartilhou, eu não achei nada de tão complexo assim. Então resolvi começar por aqui e me parece ser talvez uma boa escolha de começar essa história. É um romance bem, me parece um romance mais palatável no sentido de compreensão. Não lembro da história. E aqui a gente não tem também um resuminho para eu passar para vocês. Mas, enfim, se eu não me engano é uma história de um casal ou algo do tipo. E que vai enfrentar uma série de questionamentos, de problemas, alguma coisa do tipo, se eu não estiver enganado. Enfim, é outra autora que eu gostaria de tentar ler esse ano ainda, mas não sei se conseguirei. Por fim, mas não menos importante, esse livro já estava na minha lista há muito tempo, eu acho, se eu não me engano. E é um autor pouco falado no Brasil, pelo menos eu tenho contato com pouca gente que conhece. Foi uma indicação que eu vi na época do pessoal do Nome do Livro, se eu não me engano, comentando por alto, e eu coloquei na minha lista. Enfim, O Africano, do Leclésio. Eu não sei se é Leclésio, porque ele é francês, né? Então eu não sei como é a pronúncia do nome dele. Se eu não me engano, o livro é uma ficção que é inspirada na vida dele ou algo do tipo, ou é uma viagem dele pela África para buscar um pouco das suas origens, porque se o pai era africano ou tinha relações com a África ou algo do tipo. E aí ele vai até a África para se reconectar ou conhecer o seu passado e a sua ancestralidade e tudo mais. Me pareceu interessantíssimo, me parece um livro muito fácil de ser lido, curto, e tem muita relação com a memória, enfim, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos efetivamente. E se eu não me engano, um minuto, eu vou conferir a informação antes de passar isso para vocês. Viu? Não estava errado. Leclésio
é vencedor do Nobel de Literatura, apesar disso não estar aqui, em momento algum, pelo menos citam isso. Ele é vencedor do Nobel de Literatura, o que novamente me espanta o fato de que as pessoas simplesmente não falam muito do autor. Não sei se tem algum problema, alguma história, alguma coisa do tipo com ele aí, mas tá aí. Eu tenho vontade de ler alguns Nobéis de Literatura também, para entender o porquê de fato foram tão exaltados, ou se são tão bons mesmo. E vai entrar mais um para a lista. É um livro bem curtinho, acho que dá para ler rápido também. E que em breve eu espero fazer a leitura, como todos os outros, porque no final das contas a gente quer ler tudo e não dá tempo para nada. Enfim, foram esses livros que chegaram por aqui. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, fala aí se você já leu algum deles, se gosta, se não gosta. E se inscreve aqui no canal. Eu sei que eu não posto com tanta frequência, mas de vez em quando eu venho por aqui para bater esse papo e trocar essa ideia com você sobre alguns livros que me interessam, que eu acho relevantes. Beleza? Valeu, pessoal.